Isso aqui é o Guilherme Araújo. Tá aqui depois de 13 horas de viagem, vindo de Petrolina. Conheci o Guilherme num congresso universitário, é isso, acho que foi isso, da União. E lá ele estava dando uma palestra bem interessante, que eu fiz, não, vamos trazer o Guilherme aqui para falar para a nossa juventude. Então, Guilherme, fique à vontade, que o Senhor te use. Seja bênção aí. Ó. Boa noite, igreja. Feliz sábado. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, no Rio Grande do Norte, né, Parnamirim. Essa terra aqui que me traz recordações excelentes e bem emocionantes, né? Eu sou desbravador, né? Posso dizer que sou desbravador raiz, né? E estive nos campuris que foram realizados aqui, né, em Parnamirim. Então, essa terra aqui para mim ela é bem, assim, bem calorosa, né? Porque aqui a gente gritou bastante, né? A gente torceu muito pelo nosso clube. Então, eu me sinto muito feliz em retornar aqui. Agradeço, né, ao Tiago o convite, a gente conversou bastante, teve algumas lutas, né, para a gente conciliar com datas, etc. Petrolina não é tão perto assim. Por mim, a gente já tinha vindo para cá há mais tempo, Tiago. Mas eu fico muito feliz também, né, pelo interesse que existe, né, na juventude aqui, da gente conversar um pouco sobre ciência, sobre fé, e como que isso se relaciona, né? Tiago, ele me conheceu nesse congresso universitário, realizado pela UNEB, e a gente fala um pouco do que a gente pode entender com relação à fé, com relação à ciência. A fé e a ciência, elas são compatíveis? O que é que vocês acham? Alguém, levanta a mão aí, quem acha que a ciência e fé é compatível? Levantem a mão. Olha aí, interessante, né? Algumas pessoas acham que não. Inclusive, no meio acadêmico, a gente vai encontrar algumas pessoas dizendo que, olha, ciência e fé não tem nada a ver, né? A gente não tem como relacionar, né? Nenhuma coisa, nem outra, né? Vamos colocar a ciência no lugar e a fé no outro lugar. E é bastante interessante a gente pensar sobre isso, porque ciência, ela vai partir de alguns pressupostos, e principalmente mais recentes, né, pressupostos filosóficos mais recentes que vão de encontro, na verdade, contra o que a gente pensa no sentido mais teológico. E então algumas pessoas vão dizer, olha, não tem como, você quer trazer ciência e fé e relacionar os dois? Não tem como, não tem como. E aí a gente vai, a partir do nosso diálogo hoje e amanhã, né, nos 2 diálogos que nós teremos, ver que, olha, de repente, é possível sim, a gente estabelecer uma ponte entre a ciência e a fé. E por que isso é tão importante? Né? Por quê? Veja, eu, desde os meus 18 anos, né, hoje eu estou com 37 anos, eu estou envolvido com ciência e fé. Quando eu entrei na universidade, eu esbarrei logo com diversos desafios. E um dos primeiros desafios vou permanecer na igreja ou não? Por quê? Eu encontrei ali muitas, como é que eu posso dizer, muitas opções, muitas oportunidades a partir de diálogos com amigos, a partir de aulas também, para dizer, eita, olha, de fato, o que a Bíblia diz não condiz muito com a realidade da minha fé. E eu posso dizer que nesse momento aí, eu fiquei com as pernas bambas, vamos dizer assim, né? Se permanecia na igreja ou não. Mas eu pensei, calma, não pode ser tão simples assim, né? Tudo bem, né? Eu posso sair da igreja porque eu estou vendo aqui, né, em algumas aulas, em diálogos com os amigos, que o que a Bíblia está falando, então não tem razão, tudo bem, ok? Mas vamos estudar mais? Vamos estudar? E estudando mais, correndo mais, né, fazendo minhas leituras, nos livros, tanto nos livros científicos, como na própria Bíblia, eu vi que
não vai ser tão fácil assim eu sair da igreja, não. Vai demorar mais um pouquinho. Vamos estudar um pouco mais, né, para ver se lá na frente eu consigo encontrar alguns argumentos que digam que, de fato, não dá para ter uma fé, né? Uma fé em Jesus Cristo, uma fé num Deus Todo-Poderoso e não acreditar que quando eu olho para a imensidão desse universo, isso não foi criado. Isso não foi criado, né? Então, vamos estudar um pouco mais. E eu continuei estudando, né? E com o passar do tempo eu fiz iniciação científica. Quantos universitários nós temos aqui? Só para ter mais ou menos uma ideia. Pronto. Então, vocês entendem um pouco do que eu estou falando, né? Iniciação científica é quando você está fazendo um processo realmente de se iniciar na ciência, né? Isso é uma oportunidade que a universidade dá, né, para diversos estudantes. Então, fui fazer iniciação científica. E então, depois, né, tive a oportunidade de estudar fora do país. E aí, fui estudar na Alemanha. E lá na Alemanha, a coisa foi posso dizer que mais difícil ainda, né? Porque praticamente entre a juventude inteira lá na universidade não se falava em Deus. E eu me lembro, né, que em alguns momentos, já com 6 meses, morando lá na Alemanha, estudando lá na universidade, eu pensava, meu Deus, eu aqui não escuto graças a Deus. Porque é comum, né? A gente está aqui, a gente está falando com as pessoas, você está bem? Estou sim, graças a Deus. Mesmo que você fale automaticamente, né? Automaticamente você fala, graças a Deus. Eu não escutava isso. Então eu dizia, meu Deus, nossa, eu me sinto tão distante de ti aqui. O ceticismo na universidade é uma coisa assim realmente imensa. Pode ter pessoas ali, com certeza, né, que acreditam em Deus, mas a gente não tem essa comunicação como nós vamos encontrar dentro do seio da igreja e também em universidades aqui no Brasil. Podemos dizer que nós aqui no Brasil, dentro do contexto da universidade, comparado com outros lugares do mundo, nós temos uma aproximação com o espiritual, com o religioso, com Deus, mais forte que em outros lugares do mundo. Então, a gente é privilegiado nesse contexto aqui. Enfim, então eu tive essa oportunidade e vi cada vez mais o quão que era difícil a gente ter um relacionamento com Cristo forte dentro da universidade. E cada vez mais a gente tem uma possibilidade de pensar que estar na igreja e ter a ciência aliada é algo impossível. E a nossa mensagem hoje, ela vai caminhar um pouco nesse contexto. A gente vai falar um pouco sobre Daniel e a Babilônia. E meus irmãos, Daniel para mim ele tem um significado assim tremendo, tremendo. Lembra quando eu falei para vocês que nos meus primeiros anos ali na universidade eu titubeei, né? Minhas pernas ali estremeceram por conta das argumentações, dos diálogos que eram realizados ali, e eu pensei que de fato não daria para continuar na igreja. O profeta Daniel, ele se comunicou comigo naquele momento, dizendo, olha, permaneça. Claro, a comunicação que ele fez comigo foi através da palavra de Deus, né? Lendo a palavra de Deus, através do profeta Daniel, eu pensei, nossa, eu não posso desistir tão fácil assim. E aí o que é que acontece? Aproximadamente com 12 anos depois, mais ou menos isso, eu fui para a Alemanha mais uma vez, e aí eu fui no museu de Pérgamo, o Pérgamo Museu. E nesse museu, Daniel falou comigo mais uma vez, através da palavra de Deus aí. Sendo que nesse momento, não apenas através da palavra de Deus, ele falou comigo a partir da porta de estar. A porta de estar. Essa porta aí é a porta da deusa Estar, uma das deusas mais adoradas na Babilônia. E a gente vai entender um pouco, já, por que esse profeta e essa porta se comunicaram comigo, dizendo, olha, sua decisão lá atrás foi uma decisão muito bem acertada. Muito bem, por você ter continuado nessa fé. Vamos lá, pode deixar. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 3
até o versículo 7. Daniel 1, 3 a 7. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a cultura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Presta bem atenção aí, tá? Comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misaías, Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdinego. Meus irmãos, a gente está vivendo aqui, o que a gente está estudando aqui é um contexto bem interessante. E aqui a gente pode entender uma lógica. Obrigado. Perfeito. Aqui a gente pode entender uma lógica que não apenas ocorreu nesse momento da história na vida desses personagens bíblicos e de outros personagens da corte de Israel, que foram para a corte babilônica. Mas aqui nós temos uma lógica, uma estratégia que ela vem desde o início da história da Terra e ela vai permanecer até o fim. E é muito importante a gente entender isso, porque isso aqui ocorre com cada um de nós. Lembra que eu falei da universidade, comecei falando da universidade, e a gente vai continuar falando de universidade e ciência até amanhã de tarde, todo o tempo. Mas a gente vai entender como que a palavra de Deus, ela nos ajuda a entender como que ocorre esse processo de transformação na nossa mente. E como que a gente pode, a partir desse processo de transformação, reter aquilo que Paulo diz, o que é bom. Vejam, quando eles escolheram aqui esses personagens, eles não estavam escolhendo aqui qualquer pessoa. Boa aparência, inteligentes. Quando a gente abre lá, né, as redes sociais, é difícil a gente ver alguém que fuja desse padrão. Principalmente as pessoas que são mais seguidas, que são os grandes influenciadores. Né? E aí é interessante que a gente faz uma comparação, né? Às vezes a pessoa é um influenciador, né, com poucos seguidores, e quando começa a ter bastante seguidor, a pessoa até muda, né? Até a aparência da pessoa muda, né? Porque começou a receber ali mais dinheiro, etc. Então passou a cuidar mais de si, então muda. Essas pessoas aqui, elas foram chamadas para serem influenciadoras. E também por meio da sua inteligência. Então não foi à toa que elas foram chamadas. Elas foram chamadas ali porque elas tinham capacidade intelectual, tinham boa aparência, então elas iriam influenciar também ali, o povo, o seu povo que estava ali. É um ponto muito importante que a gente precisa entender dentro desse contexto. E Deus já havia avisado que isso iria acontecer. Veja, abram suas Bíblias em Isaías 39, no versículo 6. Veja o que é que o Senhor Deus estava dizendo ali, nesse momento. Versículo 6. Veja o que é que ele fala para Ezequias. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia.
nada ficará, diz o Senhor, e alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. O Senhor Deus já havia dito que isso aconteceria com o povo de Israel. E a gente já sabe os motivos, né? Mas o Senhor já tinha anunciado isso. Então, muitos dos que foram para essa corte já foram preparados, já foram sabendo que provavelmente a profecia do Senhor se cumpriria na vida deles. Veja, hoje a gente precisa estar preparado. Hoje nós precisamos estar preparados, porque nós sabemos qual é o destino desse mundo. Nós temos a Bíblia que nos diz o que é que vai acontecer exatamente na história desse planeta. Então, nós precisamos nos preparar, porque a gente sabe que o fim está próximo e a gente sabe quais são as estratégias do inimigo para destruir a nossa vida. E ele sabe, a gente sabe muito bem, a gente estuda isso toda semana. A gente tem a Bíblia que nos orienta. Então a gente precisa estar preparado, como alguns dos que estavam aqui estiveram preparados. E aí, o que é que aconteceu com esses jovens? Um processo de alienação cultural foi estabelecido sobre eles. Alguns não foram atingidos por esse processo de alienação cultural, como nós já sabemos muito bem, como foi o contexto da história. Veja, primeiro iniciou com uma mudança de nome. Tudo, quando vai trabalhar na mente do ser humano, é mudar a tua identidade, mudar quem você é. Então isso já começa com a mudança de nome. Isso é muito forte na história, né? Veja, lá na Babilônia eles fizeram isso, e a gente sabe que ao longo de diversos processos na história da humanidade, onde vai ter escravização de povos, o que vai mudar logo é o nome. Isso aconteceu com o processo da escravidão aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Os nomes são mudados. Por quê? A identidade daquela pessoa, ela muda. Porque teu nome representa a tua identidade. Então, o primeiro processo foi a mudança de nome. O segundo foi o aprofundamento na ciência caldeia. Eles precisavam ali conhecer bastante do que os caldeus eles ensinavam. Os caldeus eles eram muito inteligentes. A gente vai ver já o quão inteligentes eles eram. Eles tinham domínio, né, do conhecimento matemático, do conhecimento astronômico, astrológico. A astrologia ali era fortíssima, geográfico. Eles eram fortíssimos, tanto que a Babilônia se tornou um dos grandes impérios da história. A gente sabe disso muito bem. Então a ciência caldeira é uma ciência muito forte. E a ciência, ela atua em nossa mente, transformando nosso pensamento. Hoje, a humanidade, ela vive de uma forma tão aversiva, em certos pontos, com a religião, por conta do que a ciência moderna produziu. Especialmente com o positivismo. O positivismo que foi estabelecido no século XIX por Augusto Comte. Isso é um outro momento, a gente pode falar sobre isso em um outro ponto. Mas o positivismo, ele vai dar um golpe mortal na religião. É um dos últimos golpes que a gente vai ter, mais recente, dentro do sentido filosófico, no contexto da religião. A religião, ela sai do meio da ciência completamente. E nós hoje, mesmo estando na igreja, nós pensamos de acordo com o positivismo. Então, muitas vezes é muito difícil a gente conciliar o que é fé, o que é ciência, e a gente trabalhar esses dois elementos tão importantes para a nossa vida. O estabelecimento de uma função no reino. Com essa função, eles poderiam mudar o seu comportamento, porque eles precisariam ali ter uma postura diante do rei. Então, isso foi um processo também que atuou dentro dessa alienação cultural. E uma mudança de hábitos. E não tem nada mais forte para proporcionar uma alienação cultural, uma transformação de nossa mente, do que mudança de hábitos. E a gente percebeu isso nesses pontos aqui. Nesses primeiros versículos de Daniel, a gente viu quão forte foi o processo de mudança de hábitos que foi estabelecido sobre ele. Primeiro,
que foram colocados ali pessoas específicas para guiar eles em determinados passos. Alguns passos bem detalhados na ciência, na alimentação. A alimentação foi um dos pontos cruciais que foi estabelecidos. Veja, a alimentação era na ciência caldeia adoração. Eles adoravam por meio do vinho e por meio do comer a carne. Então, esses jovens, eles sabiam muito bem que ao sentar à mesa do rei, e ao beber aquele vinho e ao comer aquela carne, eles não estavam apenas ali se alimentando, mas eles estavam adorando, demonstrando que estavam de acordo com aquela adoração. A alimentação, naquele tempo, era um contexto de adoração. Mas a alimentação tem também um sentido profundo. E a gente vai ver isso já já também. Veja, essa transformação, essa alienação cultural, ela vai atingir pontos cruciais em nossas vidas. Primeiro, ela vai tentar transformar nosso intelecto por meio da ciência. Ela vai trabalhar ali no nosso intelecto. Então, a ciência ela vai ser fundamental. Então, quando eu falei para vocês sobre o positivismo, veja, o movimento positivista, ele criou uma própria religião. E a religião era o positivismo, o próprio positivismo. E as pessoas, elas diziam, olha, nós não vamos agora a uma igreja adorar a um Deus, mas nós vamos para um templo adorar a ciência. E as pessoas ali, na França, na Suíça, naquele espaço ali, onde o positivismo se desenvolveu com muita força, por meio do Augusto Comte, iam para templos para adorar a ciência, fazer reuniões como nós estamos fazendo aqui. Dizer, olha, não existe Deus no céu. Não existe. O que existe é a ciência. E nada mais do que ciência. Gente, isso é tão forte, que nós, quando queremos, o termo da moda, né, lacrar, né, ou quando nós queremos convencer alguém, a gente diz, está comprovado cientificamente. Se está comprovado cientificamente, acabou-se todos os meus argumentos. Isso é influência da ciência moderna, isso é influência do positivismo. O positivismo trouxe isso. Então, se alguma pessoa traz uma mensagem, diz, olha, está comprovado cientificamente que beber café é bom para a saúde. E beber café, todos os malefícios que já falaram aí, não tem malefício nenhum. Beba café de manhã, de tarde e de noite, que você vai ficar fera. Você vai ficar com o seu intelecto, olha, lá em cima. E outra, beba café associado com uma taça de vinho que vai deixar teu coração ali, ó, só no pump, né? Bem animadozinho ali, você vai ficar bem. E outra, associe isso com o uso do cigarro, que sua mente vai ficar muito bem. Está comprovado cientificamente. Foi realizado um estudo em Oxford, em Harvard, saiu na revista Nature, na revista Science, que você fazendo isso, você vai ficar fera, super inteligente. Está comprovado cientificamente. Pode ter certeza que ninguém vai nem questionar. Claro, né? Suas exceções. Mas as pessoas não vão questionar. Está comprovado cientificamente. Gente, essa ditadura do cientificamente comprovado foi estabelecida pela própria ciência, e isso entra em nossos meios. Mas nós não podemos permanecer enganados e deixar com que esse tipo de pensamento, esse tipo de abordagem entre em nossas mentes e a gente concorde com isso, porque a Bíblia já disse qual seria o nosso destino, qual seria o destino da humanidade. Então precisamos estar preparados, como esses jovens da Babilônia estiveram preparados. Então o intelecto é um dos principais pontos que é estabelecido para a alienação cultural, para a transformação de nossa vida. E o segundo ponto é a alimentação. A alimentação sim, a Igreja Adventista já fala isso há tanto tempo,
E muitas vezes a gente não tem um procedimento mais adequado com o que a gente deveria ter, né? A alimentação. Sim, veja, nós temos aqui no nosso intestino um segundo cérebro. E a própria ciência fala isso. Sendo que antes da ciência falar, a gente já falava isso. A gente já falava isso há muito tempo. Nós pensamos também por que está aqui, ó, pelo nosso intestino. O que a gente coloca para dentro vai influenciar no nosso pensamento, no nosso humor, vai influenciar nosso comportamento. A alimentação, ela é muito forte. Já existem diversos livros que falam sobre a importância do intestino para o nosso comportamento. Não é para a nossa barriguinha, não. Né? Não é para deixar a gente mais bonito, né? Menos, não. É para o nosso comportamento, é como a gente vai proceder, é como a gente vai decidir. Presta bem atenção. Nossas decisões espirituais, elas são influenciadas pela nossa alimentação. Elas são influenciadas por aquilo que a gente coloca dentro, né, de nossa barriga, que está passando ali pelo nosso intestino. Isso eu estou falando por aquilo que a própria ciência já falou. Mas a ciência fala isso, e nós também já falamos há muito tempo. Ellen White, ela vai falar isso em diversos lugares, vocês sabem muito bem. Mente, caráter, personalidade, por exemplo. Ellen White, ela vai dizer que os órgãos digestivos, eles precisam ser bem tratados, e nós não podemos colocar para dentro, né, qualquer tipo de alimentação. Veja o que é que ela fala nesse trecho aqui, olha. A raça humana geme sob o peso de acumuladas desgraças por causa do pecado das gerações anteriores. Nós sofremos hoje o acúmulo do que foi feito no passado. Homens e mulheres da geração presente condescendem com a intemperança, cultivando glutonaria, bebedice, deixando assim como legado para a geração seguinte a enfermidade, o intelecto enfraquecido e moral poluída. Entenda, Satanás, quando ele trabalhou lá atrás com os jovens hebreus, ele está trabalhando da mesma forma hoje. Ao invés de nós estarmos em um reino, como era a Babilônia, nós estamos agora no mundo. E as abordagens, as ideologias, a ciência, os comportamentos, os diálogos, as filosofias, elas circulam por aí. Diversas formas. E se você não está preparado, espiritualmente, lendo a palavra de Deus, e com sua alimentação também correta, você vai estar vulnerável para ser influenciado para o mal. Não é eu que estou falando, não. Não sou eu, tá? Que estou falando. Que está falando aqui, Ellen White. Ela fala isso com base na Bíblia. E olha o que ela vai dizer. É pecado tão grande sobrecarregar a mente como sobrecarregar os órgãos digestivos. Comer demais é pecado. Comer demais é pecado. Me perdoe aqueles que gostam de um churrasquinho, tá? Mas quem está falando aqui não sou eu, é a palavra de Deus. E vejam mais um ponto importante que Ellen White ela vai trazer com relação a esse contexto. Olha, presta bem atenção. Mesmo os reformadores de saúde podem errar na quantidade de alimento. Preferem comer e beber aquilo que lhes agrada e quando lhes apraz. Prejudicam a família, colocando-lhes na mesa alimento, aumenta as paixões animalescas dos filhos e leva-os a terem em pouca conta as coisas celestiais. É preciso tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Por quê? Veja como isso dialoga perfeitamente com o texto bíblico.
Os jovens hebreus, eles negaram a alimentação do rei. Eles negaram aquela glutonaria. E decidiu Daniel e seus amigos não se alimentar da alimentação do rei, da alimentação da Babilônia, porque eles sabiam que seu intelecto iria estar enfraquecido e ali eles estariam cada vez mais fracos. Então, o intelecto e a alimentação são pontos importantíssimos que nós precisamos trabalhar em nossas vidas. E esse império, Babilônia, que império era esse? Quão poderoso era esse império? Que capacidade tinha o império da Babilônia de transformar a mente desses jovens? A gente já olha aqui o quão era suntuoso, né? Suntuoso esse espaço. Presta bem atenção. Aqui nós temos a porta de estar. Essa porta de estar, ela foi colocada no Museu de Pérgamo, foi levada do Iraque. Os arqueólogos alemães foram fazer pesquisas no Iraque e localizaram essa porta lá. E levaram tijolo por tijolo e reconstruíram toda essa porta lá em Berlim. E ela está lá. Veja como ela é espetacular, é uma coisa linda. Você está no museu, de frente para esse monumento, é uma coisa assim espetacular, espetacular. E quando eu estava olhando para essa porta, nesse portal que ficava na entrada da Babilônia, eu pensei, nossa, imagina Daniel e seus amigos e o povo de Israel, né, passando por aqui e vendo essa coisa assim gigantesca, essa coisa grandiosa, e olhando agora para si mesmo e para o seu povo, dizendo, nossa, nós estamos sendo subjugados por esse povo aqui. E a partir de um tempo, eles passaram por um processo, como eu falei, de alienação cultural. Então, de repente, eles poderiam pensar, será que o que eles ensinam aqui não é de fato melhor do que eu aprendi lá com o meu povo? Porque meu povo não teve capacidade de proteger a gente. Cadê meu Deus que não me protegeu? Cadê meu Deus que me fez agora ser um eunuco aqui? Ser um escravo aqui. Alguns não foram, né, eunucos. Então, ser um escravo aqui. Me fez sofrer nesse espaço. E a gente vai ver um pouco mais da Babilônia. Esse império era um império que tinha construções maravilhosas. A gente sabe muito bem, Nabucodonosor, ele construiu jardins suspensos, as maravilhas, né, da humanidade, construiu torres imensas, como por exemplo os zigurates. A gente tem nessa imagem aqui os zigurates, que eram lugar de adoração dos deuses. E essa torre aqui é uma réplica, né, do que está lá no museu. Estava bem no meio da cidade e a adoração dos deuses eram realizadas aí. Zigurate era uma construção gigantesca que ficava no meio, né, de lá da Babilônia. A gente conhece, né, por meio da arqueologia, os jardins suspensos, algo maravilhoso, que admira especialistas, admira a humanidade até os dias de hoje. A Babilônia não era qualquer lugar. A Babilônia não era qualquer império, era um império realmente extremamente poderoso e bonito. Não era um lugar feio, não era um lugar estranho, era um lugar de fato muito bonito. O problema da Babilônia era que a adoração deles não era adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Mas a Babilônia era um lugar realmente de chamar muita atenção. E a gente entende o poder da Babilônia quando nós olhamos para o mapa, a gente vê o quão grande, né, foi o império, como que ele se expandiu por toda a região, que vai se conectar desde a África até a Ásia, né, mais próxima, né, se caminhando mais para perto da Pérsia, né, a toda aquela região ali.
o Império Babilônico ele cresceu muito, ele foi um local realmente de muito poder, um local onde as pessoas realmente tinham muita admiração. Além disso, a porta de estar, e a gente consegue ver, né, pelo tamanho das pessoas aqui, é o que a gente pode ter hoje, né, desse império, que realmente mostra o quão grande era o seu poder de fato, né, é o que a gente tem hoje, e está localizado lá no Pérgamo Museu em Berlim, e a gente vê o tamanho das pessoas para esse lugar, né, somente para essa porta, Então imagine como era para os hebreus viver naquele lugar. Aqui nessa porta está escrita uma boa parte, né? Uma boa parte dos mais importantes elementos da mitologia babilônica. Presta bem atenção do que a gente vai encontrar aqui. Olha, nós vamos encontrar um leão lá em cima. Acho que não tem laser, né? O leão está lá em cima. E o leão está localizado em boa parte de todo o império, de toda a entrada do império. O leão está localizado em boa parte. E o leão, ele está alado, ele está com asas. Provavelmente você não vai conseguir ver por conta do tamanho da imagem. Mas lá no museu você percebe perfeitamente as asas aqui do leão. E quando a gente lê Daniel, as profecias de Daniel, a gente sabe muito bem o que é que representa o leão. A gente sabe muito bem. Mas a gente vai ver. Nós vamos ter aqui, embaixo do leão, um touro. E na verdade, ele não é um touro unicamente, ele é um animal híbrido. Ele é um touro misturado com alguns seres. Mas ele é especialmente touro. E embaixo nós vamos ter um outro animal completamente híbrido agora. Nós vamos ter um animal que vai ter uma cabeça de cobra, patas de leão e um corpo de touro. Isso para você lembra alguma coisa? Lembra para você talvez alguma profecia de Ezequiel? Lembra para você talvez alguma profecia de Daniel ou até mesmo profecias apocalípticas? Lembra para você alguma coisa? Veja, o touro, que também é um animal híbrido, ele vai ter uma representação, ele vai significar uma adoração ao Deus Haddad. E ele vai significar tempestade, ventos, clima. Era também o que o Deus Haddad, ele era responsável. Então o touro, ele vai ter essa importância para a mitologia babilônica. Ele vai significar isso. Esse animal aqui que eu falei para vocês, híbrido, que na verdade eles vão chamar de dragão, ele vai ter ali, olha, partes de serpente, como eu já falei, de dragão e de leão. A cabeça, acho que agora vocês conseguem ver com mais tranquilidade, né? Se quiser, pode até dar um zoom aqui na cabeça, você pode até ver como que a cabeça realmente ela parece de uma cobra. Até a linguinha da cobra tá saindo, para você ver o detalhe que eles tiveram ali. E aí você percebe que as patas, né, são patas maiores, ou seja, patas de leão, e o corpo, né, vai representar esse dragão. Esse animal aqui, ele vai simbolizar velocidade, inteligência, perigo. Esses são um dos principais pontos que esse animal ele vai representar. Vamos dar uma olhada em Ezequiel. Vamos ver o que é que Ezequiel ele fala e vamos ver se existe alguma semelhança com o que Ezequiel ele fala. Ezequiel capítulo 1. Vamos ver a partir do versículo 4.
Ezequiel 1, a partir do versículo 4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas, e suas pernas eram retas, e seus pés eram como de bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Meus irmãos, veja o que nós encontramos aqui. Nós encontramos uma semelhança no contexto no contexto mitológico babilônico. Na Babilônia a gente vai encontrar um animal que ele vai ser híbrido, e esse animal aqui, ele vai ter um contexto de adoração ao deus Marduk. Esse animal, ele tem uma representação, como eu já falei, e quando a gente lê em Ezequiel, a gente vai encontrar o mesmo contexto com o trabalho com animais. Daniel tinha contato com Ezequiel, a gente sabe disso. E muito provável que Daniel leu também o que Ezequiel escreveu. E Daniel, ele percebia, tanto na Babilônia, quanto com o Ezequiel, o que estava escrito. E aí a gente pode pensar, será que Ezequiel imitaram a mitologia babilônica? Porque a gente já falou aqui que a Babilônia era um império muito poderoso, né? Então, é muito normal que os poderosos influenciem os menos poderosos. Obrigado, querida. Os menos poderosos. É muito normal que isso ocorra. Será que de fato isso aconteceu? Vamos pensar mais um pouco. Veja, aqui a gente tem uma representação da entrada. Não passou? Acho que tem que apertar para lá. Isso, agora passou. Pronto. Nós aí encontramos uma réplica, uma tentativa, na verdade, de réplica da entrada na Babilônia. E quando você vai para o Museu de Pérgamo, é isso aí mesmo, isso é lá no Museu de Pérgamo, né? Essa foto eu fiz justamente para a gente ver como que eles representam essa entrada, como era na Babilônia. Ao lado, nas 2 paredes, os leões, perceba que os leões estavam enfileirados em todo o percurso, até chegar lá no fim, e lá no fim é que está a porta de estar, certo? Aquele portal bem grandão que eu falei para vocês, que eu mostrei anteriormente. Então as pessoas, quando entravam na Babilônia, elas entravam olhando para os leões alados do lado delas. Era uma forma de assustar, era uma forma que os babilônios tinham de impressionar os visitantes, tanto aqueles que iam para visitar outros reinos, que iam como amigos, como também para impressionar os perdedores das guerras, como foi no caso dos hebreus. Os perdedores da guerra, quando passavam por ali e olhavam, diziam: nossa, que império poderoso. E o leão, o símbolo de força, estava ali presente. E a Babilônia já se auto-intitulava como leão, o império extremamente poderoso. As pessoas passavam por ali. Então, o leão, ele tinha essa simbologia de proteção, intimidação e poder. E quando a gente vai para Daniel, no capítulo 7, vamos ver lá, Daniel 7, no verso 4, olha o que é que diz. No sonho que Daniel teve, dos 4 animais, olha o que ele diz. O primeiro parecia um leão,
tinha asas de águia. Eu o observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como homem e recebeu o coração de homem. A gente sabe muito bem o que é que representa o leão na profecia de Daniel, que é a Babilônia. A gente sabe muito bem. Então, a gente pode dizer, então agora ficou fácil, né, para Daniel dizer porque que a Babilônia era o leão, né, porque ele passou por ali, ele via que a Babilônia era o leão. Então aí a gente pode até dizer, então está desmistificado, né, então, olha, é muito simples. Daniel via o leão toda vez que ele passava por essa porta aí, quando ele ia fazer os seus trabalhos, né, que Daniel tinha um alto cargo lá no reino. Então Daniel passava praticamente todos os dias por aí, e Daniel via os leões. Dizia, não, tudo bem, vou colocar aqui que o leão é a Babilônia. Mas se Daniel fez isso, então a gente pode pensar também de outra forma. Então Daniel existiu, não é verdade? Então, se Daniel existiu e Daniel ele fez isso, então o que está escrito aqui está correto, porque ele existiu. Você já começa a dialogar de uma forma um pouco mais interessante com aquelas pessoas que podem chegar com certo ceticismo perante a Bíblia. Porque alguém pode dizer, olha, a Bíblia não é correta, a Bíblia, o que está ali é escrito é mitologia. Tá, se é mitologia, então, isso aqui que Daniel escreveu foi baseado nisso aqui. Mas isso ainda é pouco, né? A gente vai ter outras coisas que são mais interessantes para a gente dialogar sobre essa questão. Vamos lá. Em Jeremias também vai falar a mesma coisa com relação à Babilônia. Vocês podem ver aí em Jeremias, no versículo 4, verso 6 a 7. Você pode passar o slide, por gentileza? Ok, obrigado. Bom, a deusa Estar, que era a deusa em que foi criado esse portão, o portão de Estar, foi a deusa homenageada. E ela era a deusa do amor e da guerra. Essa cor azul é a cor do deus patrono da cidade, o deus Marduk. Então perceba como que a mitologia, né, a questão do paganismo, da adoração de diversos deuses estava muito presente ali. E o povo de Deus estava ali naquele meio, vendo esse reino poderoso subjugá-los. E ali eles tinham, muitas pessoas tinham condições de a partir desse momento dizer, olha, de fato, eu posso seguir agora, né, me render a Babilônia e não mais concordar com o que eu aprendi em toda a minha vida. Inclusive, a inteligência do povo da Babilônia, dos caldeus, era tão grande. Gente, essa cor, esse azul esmaltado, eles conseguiam fazer essa cor, que hoje, para a gente conseguir fazer essa cor, nós precisamos ter uma balança de precisão milimétrica. A gente precisa de eletricidade. Balança de precisão milimétrica, até onde eu sei, você precisa de ter eletricidade para você alcançar ali o potencial para você produzir essa cor. Veja a capacidade da inteligência desse povo. Hoje, o que a gente só consegue com balança de precisão milimétrica, eles já conseguiam naquele tempo. Então, eles têm uma capacidade impressionante de atrair pessoas para si e proporcionar com que aqueles jovens fossem, de fato, conquistados na sua alienação cultural. Aqui a gente vai ter a réplica da entrada que eu mostrei para vocês. Lá no museu está exposto dessa forma. Eles passavam por esse portão aí, o portão de Estar, e aos redores aí, como vocês podem ver, toda a entrada triunfal, que é chamado de o caminho processional.
nesse caminho estavam os leões ali ao lado, como vocês viram nas imagens anteriores. E lá na frente tinha esse portão com os deuses lá sendo adorados e esses animais, né, híbridos ali representando esses deuses, trazendo toda uma questão mitológica para esse cenário. Dentro do palácio eles tinham lá, né, diversos deuses, e a beleza do palácio era muito grande. Veja que uma parte da parede dentro do palácio do rei Nabucodonosor. Veja o tamanho da parede, veja a precisão com que eles já trabalhavam com as suas questões artísticas, né? Veja a precisão, como eu já falei, né? A cor esmaltada, que só conseguia com uma balança de precisão milimétrica, os desenhos que tinham na parede. Hoje, isso ainda hoje é algo de se admirar, é algo lindo, muito lindo quando você vê, e apenas você vê algo exposto no museu. Fique imaginando como isso não era para aqueles jovens naquele tempo. O tamanho daquele reino, impressionante, expandindo por diversos lugares, e esses jovens nesse lugar. E aqui a gente consegue ver mais ou menos como que era a Babilônia, pelas imagens, né, que se tem a partir das escavações arqueológicas, né? Então, as pessoas entravam pela porta de estar, como vocês estão vendo aqui embaixo, que na verdade não era a construção mais poderosa do lugar. A gente pode ver muito bem o quão poderoso, né, era esse reino, com outros tipos de construções, como eu já falei para vocês, né, os jardins suspensos, né, que existiam, entre outros elementos, o próprio zigurate localizado no meio do império, um lugar de adoração, e as pessoas passavam por ali, se impressionavam logo na entrada, e quando estavam dentro da cidade, ficavam cada vez mais impressionadas com esse lugar. E aí eu pergunto, será que Daniel, ele copiou de fato a mitologia babilônica? Isso ocorreu? Ou nós podemos dizer que Daniel, ele recebeu uma comunicação divina a partir do que ele conhecia no seu tempo? Deus, ele se comunicou com Daniel utilizando uma linguagem de acordo com o período em que ele viveu. Daniel, ele não copiou, porque a gente sabe muito bem que as profecias de Daniel se cumpriram. Está comprovado na história. As profecias de Daniel se cumpriram. Deus, ele fala com a gente de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa cultura. Foi dessa forma que ele falou com Daniel. Foi dessa forma que ele falou também com Ezequiel. Por isso que nós vamos encontrar semelhanças naquilo que a Babilônia tinha, sob o ponto de vista da sua mitologia, mas os profetas de Deus tinham, sob o ponto de vista de profecia, uma comunicação de acordo com o seu tempo. Seria muito simples, Deus ele utilizar talvez uma forma mais direta e dizer, olha, Daniel, veja, vai vir a Babilônia, depois vai vir os medo-persas, depois virão os gregos diretamente, sem utilizar uma simbologia. Mas Deus, ele preferiu se comunicar primeiramente com Daniel, trazendo elementos da sua cultura, daquilo que ele conhecia e daquilo que os povos ao redor conheciam, porque os povos ao redor também tiveram conhecimento das profecias de Daniel. Até os tempos de Jesus, a gente sabe muito bem, né, que os reis magos estudaram as profecias de Daniel. Eles conheciam bastante as profecias de Daniel, sabiam das profecias de Ezequiel, conheciam os profetas hebreus. Então, quando Deus, ele dialogou com Daniel, falando com ele de acordo com a sua linguagem, do seu tempo, com a sua cultura, ele não estava apenas falando com Daniel, ele estava falando com diversos povos ao redor. Por isso que Deus, ele não foi direto, porque ele estava falando com outros povos, que da mesma forma que eles viam, que eles entendiam aquele contexto, eles estavam entendendo também
que Deus ele estava se comunicando com Daniel, de acordo com o seu contexto. Deus ele é tremendo, meus irmãos, ele é maravilhoso. Ele atua em nosso coração, ele atua em nosso meio, falando de acordo com a nossa linguagem, de acordo com a nossa cultura, e não apenas para a gente, mas ele alcança as pessoas que estão ao nosso redor por meio da gente. Veja que maravilha. Então a gente olha para a ciência hoje, a gente olha para a arqueologia hoje, e a gente vê como que Deus agiu maravilhosamente em Daniel lá atrás. Eu posso dizer que a Babilônia hoje, a porta de estar hoje é um túnel do tempo. É um túnel do tempo. Porque você olha para a porta de estar e você vê Daniel. E se a gente não encontrar, nenhum especialista encontrar alguma evidência com o nome Daniel, profeta de Deus, ou Daniel, hebreu, se a gente não encontrar nenhuma evidência disso, em canto nenhum, a gente pode olhar para a porta de estar, e a gente pode olhar para a Bíblia e dizer, esse profeta existiu. Esse profeta existiu. Mesmo que a gente não tenha uma evidência arqueológica, mas a palavra de Deus, com a porta de estar, mostram para a gente que esse fenômeno da existência de Daniel é verdadeiro. Amém? Posso dizer para vocês que quando eu vi a porta de estar, e eu fiquei ali estudando a porta de estar, e aí eu me lembrei da primeira vez que eu estudei as profecias de Daniel, e eu me lembrei daquele momento que eu disse, olha, não dá mais, eu vou sair da igreja, mas eu vou estudar um pouco mais. E aí Deus ele me deu essa oportunidade de olhar para a porta de estar e dizer, veja meu filho, veja meu profeta, ele está aí, fale com ele aí, leia a minha palavra e você vai ver que eu estou me comunicando com você por meio do meu profeta aí. Veja a importância de Daniel para as nossas vidas até hoje. Então, meus irmãos, Daniel, ele passou por esse processo gradual, sendo que ele não foi influenciado. Com tanto poder que a gente vai encontrar nesse império, eles não foram transformados. Por quê? A gente sabe muito bem que todo esse processo de transformação, ele é um processo lento e gradual, vai levar tempo. No versículo 4, Daniel 1, a gente viu lá, 3 anos sendo treinados para serem transformados, 3 anos vendo toda essa beleza do império da Babilônia, 3 anos estudando a ciência dos caldeus, relacionando aquilo ali, de uma forma com sua própria ciência. Esse processo é um processo que leva tempo, é um processo que não é simples de ocorrer essa transformação em nossa mente, essa alienação cultural, ela é uma transformação realmente forte, mas para que isso ocorra, isso vai sendo um processo, esse processo ele vai sendo lento, e essa alienação cultural, ela pode servir de desculpa para o pecado. E ela serve hoje como desculpa para o pecado. E a gente peca hoje por conta dessa alienação cultural. Porque a gente diz, não, olha, a ciência fala isso. Não, olha, não é bem assim. Veja, vamos entender a Bíblia talvez dessa forma. Mas isso talvez, quando a gente pensa, vamos entender a Bíblia talvez dessa forma, esse talvez aí seja algumas influências que vêm de fora. E que não são influências teológicas, que não são influências divinas, não são influências inspiradas. Somente por meio de um estudo da palavra de Deus e uma educação familiar baseada na palavra de Deus é que nós podemos escapar de sermos levados para a Babilônia e sermos influenciados em Babilônia.
Nós vivemos hoje nesse grande contexto desse mundo que é a grande Babilônia. E com a globalização a gente acessa todos os lugares dessa Babilônia de uma forma tremenda. A gente, né, com a globalização do nosso bolso, na nossa mão, a gente vai para Nova York, para Tóquio e vê o que está ocorrendo lá e vai sendo influenciado por aquilo que estão falando de Berlim, de Londres, de Joanesburgo, né, de Tóquio, e a gente vai sendo levado por aquilo ali. Retém o que é bom. E somente uma educação familiar baseada na palavra de Deus é que vai nos guiar para uma não alienação cultural. Aquele império poderia ter transformado a mente de Daniel, mas Daniel, ele tinha um processo em que ele estava bem fortalecido. A palavra de Deus, né, a sua leitura constante, ela vai nos ajudar nesse processo. A alimentação também. Muitas vezes a gente torce o nariz com relação a isso, né? Porque a gente quer, de fato, comer o que der na telha. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta com relação a isso. E a gente precisa, de fato, entender que somente entregando o nosso coração a Deus, somente tendo fé naquilo que o Senhor, Ele nos proporciona, reconhecendo que Deus, Ele se revela na história, Ele se revela nos museus, Ele se revela na ciência, e Ele se revela na sua palavra, é que nós podemos, de fato, vivermos uma vida ao lado do nosso Senhor. Meus irmãos, eu já escutei pessoas dizendo, olha, eu não quero que meu filho vá para a universidade, porque na universidade meu filho ele vai se afastar de Deus. Não pode fazer o curso de História, não pode fazer o curso de Geografia, não pode fazer o curso de Sociologia, porque ali ele vai se encontrar com teorias, vai se encontrar com isso, e vai sair dos caminhos de Deus. Veja que fulano de tal entrou na universidade e saiu dos caminhos de Deus. Fez o curso tal, saiu dos caminhos de Deus. Eu passei por todo esse processo, e hoje eu sou professor universitário, lá em Petrolina, universidade pública, e eu digo para vocês, meus irmãos, quanto mais vocês estudarem a Bíblia, e quanto mais a gente estudar na própria ciência a palavra de Deus, Deus ele vai se revelar para você. Deus ele vai se revelar para a sua igreja. Deus ele vai fazer com que pessoas sejam transformadas por meio de você. Deus ele vai falar de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu tempo, a sua cultura, e você vai ser um canal de bênção. Você vai ser uma transformação para a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Você vai ser uma transformação para o mundo. Creia nisso, meus irmãos. E a gente vai, de fato, viver uma fé verdadeira. A gente vai, de fato, transformar o mundo. Que essa seja a nossa oração, o nosso pedido todos os dias. Amém. Gostaria de convidar a Jussielen. Ela tem um louvor especial nesse momento.
para ter o que deres, para ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, pois saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Oremos. Pai bondoso, eterno Deus, Senhor, glória seja dada ao teu santo nome, Pai. Que o teu nome seja exaltado nas alturas, ó Pai. Que o Senhor seja glorificado por todos nós. Senhor, que cada boca aqui, que cada coração, ó Pai, aqui presente possa te louvar e te engrandecer na beleza da tua santidade, ó Deus, reconhecendo o teu poderoso nome. Pai, somente o Senhor é quem cuida de nossas vidas. Somente o Senhor, ó Deus, é quem sabe o destino de cada um de nós. E o Senhor é quem tem o controle da história. E o Senhor, Pai, é quem nos revelou a ciência, e é o Senhor que, por meio da ciência, se revela para todos nós. Senhor, te louvamos por isso. E te pedimos, Pai, para que cada vez mais se reveles ao nosso coração. Se reveles, ó Deus, para que a gente possa cada vez mais levar a tua mensagem para pessoas que não acreditam em ti. Que essas pessoas elas possam ser fortalecidas com essa mensagem, uma mensagem que muitas vezes é preciso da ciência para que elas possam olhar para ti. Então nos ajuda a sermos canais de bênção, aonde quer que nós formos, ó Deus. Nos inspira, ó Pai. E nesse momento eu te peço que nos leve para nossos lares, em paz, protegidos por ti, ó Senhor. Em nome de Jesus, amém.